Olá, pessoal, no ar mais uma edição do Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7, todos os sábados às 9 da manhã, com a parceria da Matinal Jornalismo. Eu e Juremir Machado da Silva estamos aqui para bater esse papo com vocês aí, começar amanhã. Tudo bem contigo, professor? Tudo, né? Classificado na Libertadores. Classificado da Libertadores, rumo ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Que isso, Juremir? Deixa de ser essa conta vai chegar. Exagerado. Eu sou um pouco. Mas essa conta vai chegar. Olha, eles estão deixando acontecer. Um dia vai ter que acordar para o brasileiro. Agora, a Libertadores só em agosto. Daqui a 2 meses. Dá para tu descansar agora. Dá para jogar o brasileiro a sério. Dá para levar a sério. As próximas duas dá para levar a sério. Tá bem. Nosso convidado de hoje, os caras estão achando que eu trouxe um técnico de futebol, né? Com essa verdade, abertura, né? Parece que Nosso convidado de hoje não tem nada a ver com futebol. Aliás, como é que foi o jogo? Ele queria saber e tal. Ike Gomes, esse gênio aí, esse nosso grande artista aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Pode fazer 3 pedidos. Quando chama de gênio. Pode sim. Na esbórnia também não pode? Não, gênio na esbórnia não faz 3 pedidos. Não faz. Não tem direito a nenhum. Não. Tudo bem contigo, Ike? Tudo certo. Quer dizer, assim, tu pergunta em que sentido? Na vida, bem? como artista, na vida, com a família. Tu sabe que essa pergunta é muito ampla hoje em dia. Tu vai perguntar tudo bem? Como assim tudo bem? Tudo bem em que área, em que sentido? Tudo bem? Não, tudo, eu acho que imagino que... eu não sei quanto tempo tem o programa. 1 hora. 1 hora. 1 hora não vai dar. Não vai dar para te responder essa pergunta, que é muito ampla. Essa é uma pergunta capciosa, né? Hoje deve em ter dia... alguma segunda intenção. Tudo bem. Tudo bem. Não dá para responder tudo bem. Na verdade, é uma pergunta sem ser pergunta, é um cumprimento. Nem quando diz oi para uma pessoa, né? Oi, tudo bem? O tudo oi bem é muito mais natural. adequado hoje em dia. Oi, aí fica uma coisa mais neutra. Tu não quer se imbiscuir na vida da pessoa, saber quantos problemas ela tem. Não pergunta nada. Dizem que o pior sujeito... Quer uma água aí? Quero. Daqui que eu vou dizer. Dizem que o pior sujeito é o que responde a essa pergunta, tudo bem? Pois é. Tudo não, bem, não, tem que ter tá tempo. Olha, tô com câncer. Não, pior é isso, cara. Tu pergunta assim, na maior inocência, assim, só para dar um oi mesmo. E o cara, não tá tudo bem. Bah, e aí... Vou te contar. E aí o cara começa. E aí eu não quero ouvir tudo. E aí tá, aí complicado. A gente a gente grava sempre, estamos gravando aqui quinta-feira, hoje até num estúdio diferente aqui da PUC, né, Juremir? Bonito esse estúdio também, né? Tudo é bonito aqui na programa. Temos que falar isso, né? Eu falei da nossa parceria com a Matinal e a parceria com a PUC também, né? A Pontifícia Universidade Católica, que nos coloca aqui nesses belíssimos estúdios da ProHub. O ProHub tem os melhores estúdios de gravação de podcasts do estado do Rio Grande do Sul. E agora está na PUC aqui. Tu já conhecia aqui? Não conhecia essa área aqui, não conhecia não. Conhecia já o Tecnopuc, que é um negócio extraordinário, que já é. Agora, quando eu vim entrando aqui, eu vim me dando conta, assim, do tamanho que está a área de comunicação e tecnologia da PUC, né? Tu és filho da URGS? Eu não, estudei na PUC também. Estudei filosofia na PUC. Filosofia, tá bem. Você é filosofia? Filosofia. Que época? Era 78. Beleza. 77, 78. Tu estava cursando? Estava cursando 77, primeiro ano de filosofia, segundo ano de filosofia. Daí, eu não quis entrar no CPUR. E o pessoal do Exército resolveu fazer uma tropa de elite, uma tropa de universitários. E eu não acreditava que eles iam me tirar da filosofia, tiraram. Te tiraram da filosofia? Eu, o Gerbasi. Vocês serviram juntos? Servimos juntos. Na marra, tiveram que sair? Sim, eu saí na universidade para entrar na tropa. Aí eles chamaram para a tropa? Chamaram. Comigo foi o contrário, quando eu cheguei lá, eles disseram, já está na universidade, não precisa ficar. Viu? E nós não. Não levaram fé em ti como soldado? Não, eu estava de cabelo comprido e levei um livro do Frei Beto, Batismo de Sangue. Eles olharam o livro assim e disseram, pode ir. Não, mas o Ike está falando, tá 77, 78, está dizendo. 78. É um negócio pegado ainda aqui, né? Pegado, né? Tem que sair, né? Não, e o Gerbasi estava contigo nessa? Eu não cheguei a conhecer ele, mas eu me lembro vagamente, assim, que ele era do outro batalhão.
tá? Mas eu me lembro do nome, Gerbasi, coisa e tal. E aí depois a gente conversou e que daí confirmamos que servimos no mesmo ano, na Que mesma espetáculo. companhia de comando do Terceiro Exército. Mas foi uma experiência muito boa para mim, eu gostei muito de ter servido. Agora, Eu era motorista de caminhão. olha só. Para mim era o maior barato. Eu entrar num caminhão e sair pela cidade, dirigir um caminhão. Aquele caminhãozão. Pô, era Todo uma mundo aventura, respeita. todo dia. Tu serviste, Nando? Eu fiz CPUR, Ah, você foi. cavalaria, uma época lá. Perfeito. Mas é uma época complicada, Jeremias, assim que... Que- Eu deixei claro que desde o pensa? início, ó, vai sobrar gente e tal. Eu fui o candidato número 1, só se sobrar o tal do excesso de contingente, né? Eu fui o candidato e aquilo vai se arrastando por meses e meses, né? Até que eu consegui sair. Mas então, desde o início, imagina o tempo. Chego lá para trabalhar com o Ike, eu disse, olha, que eu tô aqui, mas eu quero ir embora, viu? Só tô aqui porque eu não tenho outra coisa. Imagina, tudo era eu que fazia, né? Corinho do troço para Claro. fazer era eu. Agora, Ike, conta para nós aí um boletim. Quais são as últimas notícias da Esbórnia? Esbórnia, bom, amanhã... Pô, hoje nós estamos gravando aqui. Gravando na quinta e o Gravando programa na vai ao ar quinta. sábado. Amanhã, Então, sexta-feira, nós estamos dentro do para quem está Festival nos ouvindo, Fronteiras. ontem sexta-feira, Fronteiras do Pensamento. É, Fronteiras do Pensamento. Então me chamaram para fazer essa palestra que eu fiz aqui na PUC para o... Não foi na PUC, foi lá na MRIGS, desculpe. Para a Associação Junguiana do Rio Grande do Sul, dos psicólogos e psiquiatras. Porra, né? o negócio é profundo Então mesmo. tinha no meu livro uma parte que se chama O Teatro Hiperbólico e o Eu Fracassado. Puta, que baita título. Hein? Muito é o bom título. mesmo. Então, ali, porque eu fiz terapia junguiana por muito tempo, então eu li todos os livros do Jung. E os livros do Jung me serviram de base para mim fazer a construção do teatro hiperbólico e do maior complexo psiquiátrico, psicológico esborniano, que é o eu fracassado. Então, através desse ponto de vista, eu construí uma teoria baseada nas teorias do Jung, né? Então, teatralizei as teorias do Jung, beleza. que é a teoria da sombra, coisa e tal, do clown, né? Do clown. Porque o clown é aquele... Todo mundo tem um clown. Todas as pessoas têm um clown, né? Em potencial. E o Jung chama isso de a sombra. A sombra é aquele aspecto da gente que a gente nega, que a gente não mostra para os outros. São os nossos segredos, são as nossas sombras. Tudo que é aquilo que a gente bota para baixo do tapete dentro da nossa psicologia. E haja sombra. E haja sombra. E haja tapete. Pensamos juntos. A Esbórnia já existia quando tu começa a terapia ou ela chega a partir disso? Não, ela chega por causa disso, né? Então, porque a gente começou Jung a fazer... te inspirou a fazer a Esbórnia. Não, o Jung inspirou a pensar dentro do sistema dele, né? Porque o sistema do Jung, ele é muito lúdico, porque é os sonhos, místico. né? Místico também, muito místico. Ele é um alquimista, né? Que colocou em palavras científicas todo aquilo que era considerado alquimia antes. Então, é a terapia dos sonhos, né? Então, assim, tu imagina, tu tem que levar um sonho para a sessão de terapia para o terapeuta analisar aquele sonho. Então, tu tem que te acostumar a escrever um sonho. Então, se tu sonha e te acorda, tu já tem que escrever ele para não esquecer, né? Eu esqueço sempre dos meus sonhos. Eu Pois não ia é. ter nada para dizer. Eu pro- também, eu esqueço tudo. Ontem estava lá o Miyakoto dizendo também que ele não se lembra dos sonhos e que... Miyakoto e Gilberto E o Gil. Gilberto Gil, mas o Miyakoto, assististe? o Miyakoto dizendo que ele não se lembrava dos sonhos, que ele tinha muita vergonha, porque a família dele, todo mundo tinha sonhos e contava os sonhos, e ele não tinha sonhos, daí ele começou a inventar. E daí ele começou a se dar conta que o resto da família também inventava sonhos. Bando de mentirosos. Mas aí, esse negócio de analisar os sonhos é uma coisa que tem muito conteúdo artístico, né? Porque a gente mergulha para dentro de um imaginário
E o universo da Esbórnia, tudo é isso, não é? É invenção, é metáforas. Então, me serviu muito isso para construir essa parte da psicologia da Esbórnia e de saber o que nós fazíamos, na verdade. Né? Porque nós começamos a fazer isso intuitivamente. Nos primeiros shows, a gente não se considerava assim, ator e nem humorista. Demorou. Eu e o Nico, A gente demorou muito para a gente se considerar. Lá no início dos anos 80. 84. Então, quando assim... começa o Tangos e Tragédias. Em 84. Então, a gente se considerava assim, músicos engraçados. E gostava de fazer aquilo. Mas depois, assim, daí veio o Dilmar Messias, grande mestre, humorista, diretor de teatro, coisa e tal, e ele veio com um personagem de outra peça, do Carl Valentin, e eu convidei ele para ele participar com aquele personagem. Então ele veio sem ensaio e dava aulas de improviso, de clown, entendeu? E a gente ali, ele sentava na plateia, ele era ele era um integrante da plateia, ele era um fã da dupla, que ia em todos os shows. E aí fazia uma performance, botava a plateia, né, em contato com a gente, né? Então, assim, a gente vendo o Dilmar Messias fazer a performance dele, foi aulas, né? Então, isso é um comediante, entende? E a partir dali a gente começou a se entender como comediantes também. Até que a gente entendeu que nosso trabalho era uma comédia musical. Entende? Passou do nível assim, de músicos engraçados, né? Porque as pessoas riam o tempo todo, as músicas eram engraçadas e nós nos entusiasmamos com esse tipo de performance, né? E a gente se permitiu um ao outro a mergulhar nesse universo de comédia e de performance. Isso, o Tangos e Tragédias começou em 1984, durou até a morte. 30 anos. 30 anos. E com apresentações assim muito seguidas, muito frequentes. Muito frequentes, O conteúdo assim ia mudando ou vocês tinham assim Nós tínhamos um roteiro muito rígido. Muito rígido. Rígido, é? Muito rígido. Nos 30 anos. 30 anos. Só que tinha uma abertura para improviso enorme. Então, qualquer coisa se voltava pro roteiro, que o roteiro era muito seguro. Um roteiro rígido, seguro, ele ajuda muito até no improviso, né? Muito, ajuda especialmente no improviso. Porque se tu tá seguro, se tu tem uma linha para seguir que dá certo, né, que está comprovada diversas vezes que funciona, que dá certo, tem sempre aquela segurança do roteiro. Então não fica na dependência total do improviso. Entende? Mas o improviso era um dos fortes assim do espetáculo, porque cada espetáculo a gente tinha que improvisar, tinha que ter um grau de improviso, um grau de mexer com a plateia de alguma forma, de falar alguma coisa, de perceber um estímulo de alguém na plateia, ou algum barulho, ou uma tosse, um espirro. Tu tá falando, daí a pessoa espirra, tu para saúde. Para dar saúde para a pessoa, para perguntar como a pessoa tá, e dali já vem uma possibilidade grande de um espetáculo estar sendo criado ali naquele momento. Tu tinha formação alguma em teatro antes? Nenhuma. Ou a tua formação sempre foi só em música? A minha formação foi com o Dilmar Messias, porque nós fizemos os Tangos e Tragédias, daí ele me chamou para fazer uma peça, que era As Aventuras de Mimia Pestovitch, do início ao meio. Era uma peça infantil, sem texto, só pantomima e música. E eu fiz a trilha. Tinha um grupo de músicos que tocavam, músicos da OSPA, e eu escrevia a trilha e fazia os personagens, que tocavam alguns instrumentos. Era só pantomima. Aquilo, para mim, foi uma formação, foi a universidade que eu não fiz, né, de teatro. Mestre Dilmar Messias. E tu e o Nico se conheciam conhecia de escola? Sim, coisa? Não, se conhecia do meio, né? Tinham aqueles coletivos, shows coletivos no teatro, no Araújo Viana. Araújo Viana. Muito, né? Saracura. Saracura já era muito famoso já.
Já era um grupo assim que... Eu era fã do Saracura. Eu mas também. eu vi os primeiros shows do Nico, antes do Nico, Saracura. Silvio ainda. Marques, né? Como é que surgiu a ideia? Vamos fazer um espetáculo juntos? Disso, Vai ser surgiu dessa dificuldade do momento, daquele momento, né, de 84, assim, que o Saracura era um sucesso enorme, mas eles não conseguiam sobreviver de música, entendeu? E aí o Nico estava dando um tempo do Saracura e nós começamos a se encontrar para estudar a música junto. E aí começou a surgir um repertório, e já pintou a nossa sintonia, né? De o que escolher para tocar, e aí começou a pintar as performances. E aí o Nico trouxe umas músicas do Vicente Celestino, né? E eu não via jeito de a gente tocar aquilo como nós mesmos. Daí eu propus de quem sabe a gente faz personagens para tocar essas músicas. Né? E daí comecei a buscar uma outra voz, um outro jeito de interpretar as músicas do Vicente Celestino, que era uma página da música brasileira, né? Vicente Celestino, inclusive. boemia. Inclusive, eu tô com esse fone aqui, eu não estou escutando nada. Tu és o único que tá com esse Ele tá fone. fechado. Fone sem Inclusive, retorno. assim, Né? Mas, inclusive, assim, tem uma passagem muito interessante para você, curiosa, tá? Que estava no livro do Gilberto Gil, no site do Gilberto Gil, na época. E depois no livro da Rita Lee tinha também, o pessoal da Tropicália. A Tropicália tinha um programa na TV Record ou TV Tupi, alguma coisa assim, lá em São Paulo. E o programa da Tropicália de TV. E aí eles convidaram o Vicente Celestino. E o Vicente Celestino foi. Era um antigão, né? Eles eram a juventude hippie, que estava quebrando com os padrões, coisa e tal. Bom, o Vicente Celestino está ali e tinha uma performance, um happening no programa, que era a Santa Ceia Tropicalista. O Gilberto Gil era o Jesus e distribuía bananas ao invés do pão. Santa Ceia Tropicalista. E o Vicente Celestino era muito religioso. Tinha músicas falando de Jesus, porta aberta por Jesus de Nazaré. Né? E era uma música que a gente tocava até no Tango Estragésio no começo. Bom, o Vicente Celestino se levantou e disse assim, olha, um Jesus negro eu ainda aceito, mas bananas ao invés da hóstia do pão, não. Saiu, foi pro hotel, teve um ataque cardíaco e morreu. Sério? Foi assim a morte Foi do assim. Vicente Celestino? Foi assim. E quando a gente descobriu isso, a gente ficou assim, pô, né? Porque o Vicente Celestino era a base do Tango dos Trajetos, tinha 4 tangos dele ali, e aí os tangos vieram por causa dos tangos do Vicente Celestino, depois tinha outras tragédias engraçadas ao redor que virou Tangos e Tragédias daí, né? E os tangos do Vicente Celestino eram importantes no começo, né? E a gente falava muito do Vicente Celestino. Daí saber dessa história para nós foi uma revelação, assim, né? Porque a gente estava revivendo uma página da música brasileira que o Vicente Celestino vendia 1 milhão de cópias de discos. É fenômeno. Um fenômeno. Tinha inclusive o filme dele, O Ébrio, que é um filme preto e branco, é da época do filme preto e branco, né? E ainda tinha aqueles filmes mudo e preto e branco, que eram os filmes do Chaplin, do Gordo e o Magro, né? Que a gente via. Três Patetas. Daí já tinha som também. Mas esses filmes preto e branco, para mim, eles me influenciaram muito. Porque quando, assim, veio a questão de a gente ser comediante de verdade, então eu escolhi que tipo de comediante eu queria ser, né? E aquele tipo de comédia era, para mim, se eu conseguisse fazer Algum aquilo... mais especificamente do que outro? O Chaplin. Chaplin. Não é? Então, aquilo para mim era o supremo da comédia. Se eu conseguisse trilhar aquele caminho, né, me aproximar daquilo, e para mim seria, primeiro, confortável, porque eu achava que eu conseguia, e aí foi isso. Entende? E ali é a expressão, né? Não É a tem expressão, fala, né? é a expressão. E o Nico era um cara que falava muito bem. Falava muito bem. Então ele falava muito no show. E nos primeiros, então, eu me reservava a fazer a pantomima. Eu já estava saindo de um espetáculo de pantomima com o Dimar Messias. Então, para mim, a expressão corporal e a expressão facial
veio daí, né? Veio de eu não poder falar, porque o Nico falava muito. Não deixava espaço. Muito bom. Ô Ike, como é que foi pra ti pessoalmente? Foi uma questão pessoal, assim, quando termina a parceria, a gente perde o Nico. Como é que foi pessoalmente isso pra ti? Bom, como tem sido, Foi né? algo... falar como tem sido. Mas assim, foi algo assim que, tipo, teve alguma preparação, tu sabia que talvez não fosse nada? Ninguém sabia que ele estava doente. Foi 15 dias, a gente estava em temporada no Teatro São Pedro. Daí ele ficou doente, existiu uma dor no braço, a gente cancelou a primeira semana, querendo que ele voltasse na semana seguinte, né? Nunca tínhamos cancelado. Em 28 anos, nós nunca tínhamos faltado uma semana no Teatro São Pedro, em janeiro. Nós fizemos 28 janeiros no Teatro São Pedro. 28 de janeiro. Então, foi uma surpresa para todo mundo, assim, né? Sim, foi algo do inesperado. Eu não sabia se, por exemplo, tu sabia alguma coisa de mais, né? Se tal... Nada. Foi um choque para todo mundo. Sim, porque tu perde o teu amigo, mas e o teu parceiro, né? O projeto, tudo, enfim, o projeto todo e a vida, né? Que a subsistência nossa já estava há muitos anos garantida, porque tinha demanda de shows, tinha muita demanda de shows, né? A gente construiu uma vida ali, né? Durante esses 30 anos. E tu já tinhas a Esbórnia construída, que foi o projeto que depois tu... Já, a Esbórnia já estava. Uhum. A Esbórnia já estava. Tinha muita coisa que não entrava no show, né? Que a gente criava muito em entrevistas. Uhum. Que a gente dava entrevistas com os personagens. Então, todas as entrevistas eram laboratórios. Que legal. Né? Então, de criação. Se tinha alguma coisa muito interessante que veio naquela entrevista... veio aquilo, né? Então aquilo a gente começava a repetir aquilo, ficou legal aquele assunto, né? Sobre a Esbórnia, a lixeira cultural, poxa, recicla grande Rechebuchen, a grande lixeira cultural, poxa, o que tem nessa... É infinito, já é um... Então, e aí, o que tem na Esbórnia? Daí veio o filme do Otto, a animação. Né? A Esbórnia contra-ataca? Não, Até que a Esbórnia nos separe. Até que a Esbórnia nos separe. É um filme longa-metragem de animação feito pelo Otto Guerra e pelo Ennio Torresan. O Ennio Torresan hoje ele como é que se chama? Head of Story, que é um dos diretores de filme de animação na DreamWorks. E ele trabalhava na Fox antes. Então ele trouxe um padrão de animação bacana assim, para o Otto, né? Para os filmes do Otto. Né? E o nosso filme é maravilhoso. O filme da Esbórnia, ele é todo baseado na história da Esbórnia. Então aparece a Esbórnia antes de se desgrudar do continente. Porque a Esbórnia é uma ilha flutuante, para quem não sabe ainda. Mas as crianças estudam já na escola, viu? Tá a Esbórnia a Esbórnia é uma ilha flutuante. É verdade, a gente vai na escola, então tem lá... Eles veem o filme de animação, né? Porque é um filme de animação brasileiro, entende? E é muito bem feito, é lindo. A arte é linda, a animação é muito boa. E está disponível, quem está nos assistindo quiser ver. No YouTube tem. Está no YouTube, Até que a Esbórnia nos separe. Até que a Esbórnia nos separe. E está em algumas plataformas aí. Tá na Box Brasil, que é aqui no Tecnopuc. Aqui no Tecnopuc, Na Box Brasil, que a Box Brasil tem... Quantos tem? Tem uns... Não sei, tem uns 6, 7 canais. Sim, Na Box Brasil. Né? Eles estavam, inclusive, fazendo a transmissão do Game of the Thrones para países da África de língua portuguesa. Então eu cheguei ali achando que era um escritóriozinho pequenininho da Box Brasil. Cheguei lá, um monte de gente trabalhando, sabe? Um baita de um... É gigante. Coisa é muito grande. E tá no Prime Box Brasil. E tá no Box Brasil Play. Box Brasil Play. Onde nós temos uma série também. Uma série que se chama Esbórnia em Revista. Tem 8 capítulos lá e nós vamos... Série de animação. Não, uma série de variedades. Perfeito. Uma série de variedades que está no... É que é muita oferta hoje, né, de canais. Mas, o ano passado a gente teve em Recife, Fortaleza, o pessoal veio dizer que viu.
Agora, semana passada, a gente teve em Chapecó, veio dizer o pessoal, eu vi a série na TV, coisa e tal. Então, isso tem esses canais locais, né? TV a cabo, eles estão nas operadoras, eles vão pro Brasil todo. Vai para o Brasil todo. E o Box Brasil vai até para a África. Então, é um negócio bem bacana que eu vi aqui, né, no Tecnopuc. Fiquei surpreso. E agora, aqui, esse monte de estúdio de alta qualidade, né? Tu tem uma relação já boa com essa, a gente está falando em estúdios e tal, com plataformas digitais, com internet, eu digo relação não pessoal, de postar a família, não, relação tua profissional. Tu tem uma relação boa de botar teu trabalho e tal? YouTube. Eu estava incomodando ele, Juremir, porque eu disse, não tem nada no Spotify, você tem que botar, cara, o que eu vou fazer? Tem que se render. Pois é, eu tô esperando o Spotify acabar, porque eu acho que vai acabar, sabe? Eu vou botar na próxima plataforma. Tem outras, né? Eu sei que tem outras. Mas não é que é o seguinte, o nosso trabalho andou muito sempre independente de ter disco. De tudo isso. Independente de tudo isso. Então eu tenho um prazer enorme em provar que aquilo não é tudo. Entendeu? Que a vida no palco é importante. Que as pessoas saem de casa para ir para o teatro, para se conectar com os artistas ao vivo, e que aquilo é uma coisa muito importante. Que as pessoas vão ali para buscar um momento de transcendência. Elas vão ali para viajar. É uma relação completamente diferente do que a relação ao vivo, né? Completamente diferente. Eu Teatro entendo tem isso, né? que é importante, que ali as pessoas também acham que elas também vão curtir, coisa e tal, mas a nossa trajetória, entende? Mostrou assim que a gente não precisava de um disco novo todo ano, não precisava que as músicas estivessem tocando no rádio, não precisava de nada do que a maioria das pessoas precisam para estar na estrada. Então, estar na estrada era a nossa vida. Entende? E aquilo aconteceu. Foi uma realidade para nós e continua sendo. Então, com esse projeto, eu quero também que... Claro, está no YouTube. Está no YouTube. Mas eu não gosto, sabe, que assim, alguma coisa qualquer seja imperativa a minha liberdade de colocar o meu trabalho em contato com o meu público. E isso te move ainda? Tu gosta dessa coisa, de estar viajando, de estar se apresentando direto, de não parar? Muito. Gosta muito. É muito legal. O que acontece no palco, com as plateias, nos lugares onde a gente vai, é muito especial. As pessoas viajam. O show é bom. As pessoas que estão nos acompanhando são maravilhosas. A Simone Raislan é uma artista incrível. Eu ia te perguntar como é que é a parceria com a Simone. Eu vi o espetáculo de vocês na Assembleia Legislativa ano passado, quando foi uma promoção da Durgs, e achei espetacular e gostei muito também da participação dela. Achei que tinha uma interação. A Simone é boa. Maravilhosa, como artista, como pessoa. Entende? Ela é educadora também. Sim. Professora, entende? E ela é uma maestrina, sabe muita música. E agora, quando nós fizemos a série, a oportunidade, sabe, que se dá assim, vamos fazer uma música nova aqui para a série, coisa e tal. Aí lança para ela, ela surpreende sempre, sabe? Com grande bom gosto, com sabedoria de arranjos, entendeu? É um artista assim de grande calibre. O Brasil precisa conhecer e vai estar conhecendo agora, porque nós vamos estar fazendo temporada em São Paulo, em setembro, no Teatro B32, e uma gira pelo edital da Petrobras, né? Fomos os únicos contemplados aqui do Sul. Então, o Esbórnia contra-ataca. Tem quantos hoje contigo no show? No palco tem 4, que é eu, a Simone, né? 5. Eu, a Simone, o Thales Melati, que é um grande, também personagem esborniano, do teatro hiperbólico, que é o professor Mentales. Professor? Mentales. É o Thales Melati.
Então o professor Mentales vem das montanhas da Cascadúnia, com seus instrumentos típicos, ele toca gaita de foles. Olha só. É um expert, tem várias gaitas de foles. Se formou, foi para Portugal, lá para o norte, para se formar em gaita de fole, entendeu? E toca instrumento de sopro também, toca whistle, toca música celta muito, ele toca, e sax. Então um cara que trouxe uma orquestração para dentro do trabalho. E tem a Gabriela Castro, que é a nossa Pio Rolonier. Ela entrou para fazer um número de sapateado e agora ela entra no primeiro número, sai alguns números e toca quase todas as músicas com a gente. Ela assumiu percussão, mas muito de sapateado também, entendeu? Ela é uma tap dancer assim e um carisma assim arrebatador. As pessoas se encantam de ver ela sapateado esborneando dentro do projeto, entendeu? E, claro, o professor Canflutz, reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia, que é o Cláudio Levitan, que nós tocamos as músicas dele desde o começo. Esse é teu parceiro, né? Parceiro desde o começo, autor do Ana Cristina. Ana Cristina, não gosto de você, estou amando loucamente a sua mãe. Precisamos dizer mais alguma coisa desse cara? O Tango da Mãe é dele também, muitas músicas do Saracura eram dele. E nós compusemos músicas novas para essa versão, né? Tem uma canção, a última que nós compusemos, fala sobre uma região lá que é a região do Morro Roidas, onde fica Recicla Gran Rechebuchem. Tem duas cidades ali nas reentrâncias daquele morro que vivem em conflito. É a Bérdia e a Móstia, onde vivem os Berdas e os Mostas. Então tem essa canção dos Berdas e os Mostas, com o coro, né? Com o coro que a gente canta. Então fica um negócio sofisticado, rebuscado e uma coisa engraçada. Sobre o que foi a tua palestra no Fronteiras? O que vai ser para agora? Agora enlouqueci ele, né? Agora enlouqueci. Mas eu tô perguntando para ti. Eu tô perguntando para ti e orientando nossos ouvintes. Para o ouvinte entender. Foi ontem, mas vai ser amanhã. Foi ontem, mas vai ser amanhã. Isso aí. Então, a palestra é sobre isso. É sobre o teatro hiperbólico e o eu fracassado. É um mergulho no nosso fazer, né? Descobrir o que nós fazemos, o que é esses personagens. Porque houve um período que nós fomos para São Paulo, que a demanda era muito grande, e que a gente acordava de manhã, lavava o rosto, escovava os dentes e botava a roupa dos personagens. Já estava vestido de personagem o dia inteiro. O dia inteiro. Ia para as rádios fazer entrevista. De personagem. Ninguém sempre. queria papo com você, só com os personagens. Não, com os personagens. Então acabou. Já veio o Ike Gomes. Pô, mas que pena. Ike Gomes, que não, mas nem me vende Ike Gomes. Te atrapalhava às vezes em casa, falava como personagem, não era tu? Totalmente. Não, e daí começou a ter sucesso, né? E daí os personagens começaram a aparecer e a gente olhava, tipo, não era isso que a gente tinha planejado para nossa carreira. E os personagens, e daí aí começou a dar uma confusão mesmo, entendeu? Que personagens são esses? Tava com 2 terapeutas, um para ti e outro para o personagem. Não, a sorte que o terapeuta sabia lidar com o personagem também. Mas aí foi essa busca de entender que personagem é esse que está tomando a nossa vida, está tomando o nosso lugar na vida. Precisava ensaiar? Muito. Ensaiamos muito. Mas especialmente a gente nas passagens de som era onde acontecia as coisas mais mágicas, assim, sabe? A gente vai lá testar o som antes do show, né? Fica ali tocando, coisa e tal, e muito despretensiosamente, muito espontaneamente. Às vezes aconteciam coisas assim que a gente ficava, depois ia pro camarim para esperar a hora do show e ficava assim, mas o que era aquilo que tu estava fazendo mesmo? Passou. Não sei. Não me lembro, mas era um momento assim de sublime, suprema surpresa e originalidade. A gente ficava assim, cara, o que era aquilo que nós estava tocando? Foi. Passou, algumas coisas ficaram. Outras coisas ficaram no valor que a gente depositava no trabalho.
né? Quer dizer, esses momentos despretensiosos onde não tinha público e onde surgiam esse tipo de coisa, que depois até também eram incorporados dentro do espetáculo. Mas esses momentos a gente dava muito valor, porque ele vinha de uma esfera que a gente não dominava conscientemente, mas só podia vir do meu encontro com ele. E vocês conseguiram algo bem raro, né? De que era viver do que vocês faziam, viver do trabalho artístico de vocês. É o que nós fazemos. Vivemos atrás da máquina. Para pagar. Agora, quando vocês começam, então, eu crio o espetáculo, eu imagino, bom, vai ser um espetáculo, vai ser um sucesso, isso, aquilo, tal, tu projeta. Mas imaginar que aquilo ia, né, pautar a tua carreira pelos 30, 40 anos seguintes, né? Tanto de tu falar isso, que, cara, não sou mais eu, é o personagem, né? Então, assim, o entendimento disso que nós fazíamos foi importante para mim. Foi o entendimento que foi acontecendo aos poucos para vocês, né? Claro, foi acontecendo. À medida que isso acontecendo, que vocês foram construindo isso. Lógico. Porque o Nico é um grande compositor, né? Um cara que tem um repertório incrível. E podia ser, assim, um dos grandes compositores brasileiros. É um dos grandes compositores brasileiros. Mas a performance dele se impôs diante do compositor, né? Para mim a mesma coisa. Porque o que eu almejava era ser um compositor brasileiro, desses que eu admirava. Gilberto Gil, Djavan, Ivan Lins, esses grandes que são todos escolas. Cada um é uma escola. Porque cada um tem um sistema de música inventado por eles. Um Milton Nascimento, né? Então, e nós criamos o nosso, entendeu? Porque nós nos entregamos para o fazer artístico de corpo e alma. Mesmo que a gente não estivesse entendendo muito bem no momento o que nós estávamos fazendo. E o que era bom também, não raciocinar muito, não racionalizar muito. Uma coisa que veio de dentro. Foi acontecendo. Foi acontecendo e que era legítimo da nossa química, da nossa espontaneidade, né, de fazer. E o público percebia isso, percebe. E segue percebendo, né? Aqui tu falaste das apresentações em São Paulo, que vai ter agora em setembro, né? Setembro. Aqui, vocês têm alguma coisa... Aqui já teve, né? Em janeiro sempre é o nosso point, assim, mas a gente volta sempre, né? Não tem nada marcado agora. Deve ser no São Pedro também? Dia 3 nós temos um show em Gramado. Agora, dentro do Gramado Summit. Sim. O Gramado Summit oferecendo para a comunidade de Gramado lá, né? Vai ser lá na Câmara de Vereadores. Gramado é a cidade dos eventos, né? Acontece muita coisa. Muita coisa. Gramado é uma cidade importante do Brasil, destino número 1 de turismo. Passou o Rio de Janeiro, hein? Agora, e quando assim, na Esbórnia, por exemplo, quando tu concebeste e quando tu retrabalhas, tu pensas assim como uma parábola do próprio Brasil, ou é simplesmente assim, fantasia, humor, sem calcar num país, num lugar específico? Eu acho que as pessoas entendem, as pessoas fazem a ligação, entende? A gente lança uma coisa lúdica, não é? Claro que no começo nós queríamos fazer uma metáfora, né? Que Esbórnia é essa que nós estamos vivendo em 84? Que país é esse que tem 80% de inflação? Sim. Entendeu? Naquele momento que os preços sobem de manhã, de tarde e de noite. A maquininha aquela 80% ao mês de inflação. Ao mês. Entende? Ao mês. Então, assim, aquilo sim é que era crise. O pessoal fala hoje de crise, né? Então, assim, aquilo era nós não podíamos fugir daquela realidade para nos expressarmos como artista. E o que veio para nós é isso, representar aquele momento, que é um momento que perdura, né? Porque vamos combinar que o mundo todo, o planeta está bem esborneado, não está? Uma esbórnia total. Não é? O que foi o Congresso, o senador lá falando com a Marina Silva? Meu Deus do céu. Aquilo é uma esbórnia. Ponha-se no seu lugar. Ponha no seu lugar. Qual é o lugar de uma mulher? Não, de uma mulher daquelas. Daquelas, né? Ainda. Daquelas. E ela soube falar
qual é o lugar dela. Então, assim... Como é que é o parlamento na Esbórnia? Tranquilo? O sistema político... Tem uma música. O sistema político da Esbórnia é o anarquismo hiperbólico. Em épocas de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e ficam naquele clima de indecisão. Até a OSPA já tocou isso. Até que nasce uma flor, uma linda flor. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Compreendeu? Tudo. Gostei desse sistema político. Anarquismo hiperbólico. É. De vez em quando tem um ditador. De vez em quando... Não, é o governo provisório da Esbórnia. Sempre é o governo provisório da Esbórnia. 150 anos o governo O governo provisório da Esbórnia. Ele aguenta até o vir derrubar e aí vem outro governo provisório. Outro provisório. Sempre provisório. Oi, qual é o teu instrumento favorito, assim, quando tu toca em casa? É o violão, o piano? O que é o teu... Eu toco mais teclado hoje, né? Tá mais com piano. Porque eu componho e tem algumas coisas que... Mas eu toco violão também, de onde eu comecei, né? Inclusive começamos juntos, né? Estivemos juntos no... Cara, eu sabia que eu toquei na Rede Globo, né? Fomos acompanhar o Giba Giba. Tu tocou o que, né? Foi bandolim ou banjo, uma coisa assim? Ou tocou violão também? Ou violão, não me lembro mais. Mas... eu acho que eu toquei violão. Eu acho que tocou ali bandolim. É. Mas então foi a primeira viagem que fizemos, eu e Nando Gross, para São Paulo. Né? Fomos para acompanhando o Som Brasil, né? Som Brasil. O Giba Giba, acompanhando o Giba Giba. Som Brasil, inclusive naquele dia, eu me lembro que eu conheci o Ranchinho, da dupla Alvarenga Ranchinho. Era o Rolando Boldrin apresentando. Rolando Boldrin? É. Era o Rolando Boldrin, isso. E o Alvarenga e o Ranchinho faziam uns números lá. E conheci o Ranchinho sem saber, que não existia o Tango de Tragédia, que eu passaria 30 anos, a metade da minha vida, naquele momento, tocando as músicas dele. Olha só. Que era o Romance de uma Caveira e o Drama de Angélica, que era sucesso da dupla Alvarenga e Ranchinho. Né? Então eu tive um encontro com o Ranchinho ali, sem eu saber, ele me passou o bastão. Tu vê. Não, tu vê, tem o Ranchinho nessa história, tem a história do Vicente Celestino, né, que foi também uma grande inspiração. Vicente Celestino. Tu vê. Cara, essa aí, né, eu não sabia desse negócio. Também não. E tu descobriu isso aí lá na criação da Esbórnia. Não, descobri no site do Gilberto Gil, já era 96, já depois, por aí, 96, quando começou a internet, né? Daí 97, aí eu descobri o site da Rita Lee. Daí eu era chapado pela Rita Lee, porque todo mundo era, né? Mas eu vi um show da Rita Lee aqui, eu tinha 14 anos. Eu fugi de Soledade, nós morávamos em Soledade. Aí ele encontrou... Eu vi a Rita Lee no Gigantinho, com a banda Tutti Frutti. Aos 17 anos... Primeira vez que eu vi o tal do Gelo Seco, aquele que saia fumaça. Era atrás do Porto tem uma cidade. Atrás do Porto tem uma cidade, isso aí. Eu vi esse show, eu fiquei em estado alfa por uns 4 meses, mais ou menos. Eu levei um choque de ver esse show. E aos 17 anos ele conversou com o Gilberto Gil. Também, tá? Mas rapidinho assim. Mas aí eu mandei pro site da Rita Lee uma mensagem dizendo que, eu tinha visto aqui, que eu era apaixonado por ela, que eu só namorava as gurias que eram parecidas com ela. É verdade. É verdade, mas daí, eu digo que eu sou do Tango de Tragédias, um trabalho que tem aqui, coisa e tal. E aí ela respondeu. Respondeu? Respondeu. O que ela disse que tinha visto as nossas entrevistas no Jô Soares. Olha. Que a gente já tinha no Jô Soares. Ela disse, inclusive, eu vou para Porto Alegre aí no fim do mês, eu vou convidar vocês para fazer uma participação no meu show. Que maravilha. E eu fiquei assim, fiquei... Será que não é fake esse Meu negócio? Deus! Não, eu estava acreditando, né? Porque... Claro. E foi, e ela veio, e nós fizemos 2 dias lá no SESI. Fizemos no SESI 2 dias. O show com ela, o show dela, que era um show aí de estrada dela. Ela, o Roberto, o filho dela de guitarra, coisa e tal. E aí eu e o Nico entramos para cantar o Escurinho do Cinema. Flagra, que flagra, que flagra. No escurinho do cinema.
E foi boa a relação, porque às vezes a gente tem um ídolo à distância e quando conhece muito bem, não vai. Maravilhoso. Eles todos muito gentis, nos receberam muito, nos acolheram muito bem, né? Aí o público também, era uma coisa assim, o Tango Estrangeiro estava muito em evidência, né? Aquele momento, estava aparecendo muito Jô Soares. A gente foi 8 vezes no Jô Soares. 8 vezes? E repetiu todas as vezes que a gente foi, repetiu. Então foi 16 vezes ao ar no Jô Soares. Foi o nosso padrinho, assim, de midiático. Nossa, isso é uma bomba de mídia. De mídia, nossa. E aí o público estava, assim, e quando nós entramos, o público levantou. Que legal. E eu tava assim, eu tava olhando para ela, porque eu não tava nem acreditando que eu tava no mesmo palco da Rita ali, entendeu? Eu tava ali olhando para ela assim, e ela fazia assim com os olhos, né, para mim, apontando para a plateia. E eu olhando para ela. Tu embasbacado ali, olha plateia, pro público. o quê? Aí eu olhei pro público, tava todo mundo de pé, eu digo, aí ela se ajoelhou na frente dramaticamente, assim. Que legal, maravilha. Ela é cheia de personagens também, né? Também, então, ela para mim também foi um padrão assim de criatividade, porque os Mutantes, né, tinha esse coisa da anarquia, Sim. né, um anarquismo hiperbólico, né? E vi muito dela assim, a parte performática dos Mutantes, né? Falando em assim, explosões de criatividade, eu vi o filme aí, essa cinebiografia do Ney Matogrosso. Fantástico. Não vi ainda. Fantástico, também. fantástico. Eu não vi ainda. Porque é uma figura Espetacular. Espetacular. Tem que ver. Uma coisa, as coisas que ele fazia não... Outro, né? Outro que eu tinha também, 15 anos, entende? Sim. Quando surgiram os Secos e Molhados. Eu não vi em Porto Alegre, porque eu morava no interior, mas a gente... Era uma paulada aqui. Não, quando entra no palco Secos e Molhados foi chocante. Primeira-feira, assim, chocante. Quando veio... Quando começou os Secos e Molhados, os parceiros dele lá queriam que eles subissem ao palco com as boinas do Che Guevara. O Ney? Exato, ele disse, não, eu gosto da Revolução, mas deixa o Che Guevara para lá, eu quero usar outra coisa. Ele apareceu como ele apareceria, os caras ficaram assim, mas Sim. Como? Maravilhoso, né? E até hoje, 83 anos, Sim. no palco, com a mesma Fantástico. performance. Exatamente. Incrível. Oi, que tu tava falando que tu segue compondo e tal, tu compõe sempre focado no teu trabalho hoje, né? Focado nas apresentações, ou tu tem um trabalho autoral teu assim que tu Eu tenho um trabalho autoral, inclusive hoje eu estava buscando uma música lá que fala um homem surgiu no fog de Porto Alegre, um homem chapéu no rosto, capote preto, chapéu no rosto, um olho no invisível, o outro me penetrando, uma mão no bolso e a outra sinalizando. Quem sou eu? Quem será? Não, quem será? Quem serei? Quem sou eu? Não sei. Eu vou tocar essa música lá, porque legal, personagens, né? Quem sou eu? Quem é o personagem? Uhum. Quem é esse homem que aparece no fog de Porto Alegre e tem esse mistério? Tá falando um pouco de ti e do teu personagem, dessa dos qualidade. Personagens, né? Dessa coisa que vem de dentro da gente, que é um mistério, que é um outro ego, é um alter ego, né? É como tem artistas que têm alter egos assim, né? E eu acho que o maior deles é o Chaplin, foi. Porque o Chaplin fez 6, 7 filmes com o personagem dele e um monte de curtas, né? Com um personagem só, que era um alter ego dele. Era ele mesmo naquele universo criativo, que ele dava passagem para aquele personagem, para aquele alter ego. Né? E outros que tiveram. Por exemplo, o Bronco, o Ronald Golias. Pessoal que não viu a televisão preto e branco no Brasil, aquele cara era fantástico. Meu pai se matava de rir, eram momentos de grande alegria na família, vendo as performances dele na televisão, né? E ele era aquele personagem só. Era o Bronco. O personagem era engraçado, era né? muito não engraçado. Não era nem o texto, cima do personagem já era engraçado. E ele mobilizava todo o elenco. Tudo era em torno dele, a grande família. Que foi criado pelo Jô Soares, né? E por outro cara. Mas o centro, o Jô Soares era o Gordon, fazia só o mordomo da família. O centro, o epicentro da comédia ali era o Bronco.
né? Que era um cunhado que morava junto com eles, um cara atrapalhado. Bronco era o personagem do Ronald Golias. Do Ronald Golias. Então ele fez esse personagem toda a vida, né? E a gente tinha uma preocupação de, pô, será que a gente só vai conseguir fazer um personagem? Será que é ruim isso, sabe? Será que é bom? Será que a gente é artista limitado, sabe? Para fazer só um personagem? E daí eu fiz outros espetáculos e fiz outros personagens, que funcionaram também, que foi o Teatro Disco Solar, que tinha outros personagens, que eram bons de comédia também, que era o Macuco Serra, que era um anão que tocava serrote, coisa, e tirava a gargalhada das pessoas também. Então poderia fazer outros personagens, provei para mim mesmo. Mas esse personagem tem um universo, Cronos, tem um universo que é muito automático, assim, de criar, de criatividade. Então abre a porteirinha ali, ele vem, toma conta, entendeu? E tá pronto, ele está dentro do universo, ele estabelece o universo da Esbórnia junto com as pessoas. E as pessoas imaginam tudo que ele está falando. As pessoas viajam. Então, é para isso que a gente serve. É para fazer as pessoas transcenderem, entrar num universo lúdico e imaginar. Porque a imaginação é a coisa mais importante como característica de uma espécie. O ser humano imagina as coisas. Imaginar as coisas é o princípio de tudo. Se tu consegue imaginar um congresso melhor, se as pessoas todas conseguem imaginar um congresso melhor, elas vão votar num congresso melhor. Então, imaginar é o fundamento das coisas. Se você não consegue imaginar um país melhor, ele não vai ficar melhor. Ele vai ficar limitado ao que a consciência coletiva consegue imaginar. Então, a imaginação é o motor da evolução da espécie. É só o cara quer ir para Marte. Então ele imagina que ele pode ir para Marte. Tá, vai lá tentar ir para Marte, entendeu? E a criatividade é um mistério, né? Porque, no fundo, se alguma coisa está dentro da pessoa, está em ti, ela brota, ela sai, não tem como localizar onde é que está. Está dentro do mistério da criação. Exato, exato. Quer dizer, é o Criador. É fantástico. É o Criador dentro das pessoas, criando. A marca do Criador dentro das pessoas é o traço de criatividade que cada um pode ter. E as pessoas vão no teatro para buscar um padrão de criatividade que os artistas oferecem. Eu vou no teatro quando me ligo num artista por causa do padrão de criatividade que ele me oferece. E aquilo vem para a minha vida. Aquilo eu uso para tudo. Um padrão de um grande artista, de um Milton Nascimento, uma coisa. Eu uso aquilo para tudo, aquela inteligência com que ele manipula as palavras e a construção da obra dele, aquilo me serve para tudo. Tu estava me falando da tua admiração pelo Gilberto Gil, que é um monstro criador. Para mim, o maior, assim, artista. Vou te dizer assim, ó. Eu fui ver o show do Gilberto Gil com o Steve Wonder, porque eu amo o Steve Wonder. É genial. Amo o Steve Wonder. Fui ver o Steve Wonder e o Gilberto Gil tá fazer a abertura, no Gigantinho. E o show do Gilberto Gil estava muito melhor. Entendeu? Porque eu entendo o que o Gilberto Gil fala. Entendeu? Apesar de, além de ser brasileiro, não é? De falar português, de entender a construção da obra dele, desde o Domingo no Parque, a primeira música que estourou dele, que era um festival, desde a procissão, olha lá, vai passando a procissão, ele está fazendo uma crítica sobre a fé e sobre a política e sobre o que se promete para o público, para o povo, né? Então a leitura dele sobre a nossa espécie, né? Aquele disco dele também, a raça humana, o comportamento, entende? Tudo que ele trouxe, sabe? Eu vi ele tocando uma música no Grêmio Náutico União. Eu tinha 17 anos, esse dia que eu fui no camarim e rapidamente falei com ele. E ele, nesse dia ele tocou uma música sozinho no violão, que era uma música nova, onde ele se encontrava com os líderes mundiais. Já pensou uma coisa dessas? A letra falava sobre isso. A letra falava, era um sonho que ele teve. Ele falou, é uma música que eu tive de um sonho, que eu me encontrava com os líderes mundiais, coisa e tal. Então a música falava isso. E esse cara, ao invés de ficar praguejando contra a política e fazendo música de protesto e parará, ele se candidatou a vereador. Ele disse, eu não vou dizer, façam assim, façam assado. Eu vou lá e vou fazer.
ele se candidatou a vereador, ele foi deputado, ele foi ministro. E ele esteve na frente dos líderes dos países, tocando com o presidente da ONU, Kofi Annan, naquela ocasião. Então ele teve um sonho. E depois esse sonho se realizou muitos anos depois. Entendeu? Esse cara é extraordinário. Ele tem uma capa de um disco onde ele está com o jargão da Academia de Letras. Um dos primeiros discos dele. E hoje ele está lá, sentado na Academia de Letras. É imortal. Imortal. Entendeu? Então, além de ter a obra que ele tem, ele é um iluminado, esse cara. Tem que dar essa chancela para esse nosso brasileiro, entendeu? E o Gilberto Gil, cara verdade. Não, assim, extraordinário. Ele dá uma paz quando ele está falando, né? Eu gosto de ver a forma como ele se expressa, a leveza com que ele fala. Né? Às vezes ele se enrola um pouquinho para falar, especialmente agora que está com idade já, coisa e tal. Já está mais naquela idade assim de sossego, ele fala, né? E também o esquecimento, sabe? Ele diz assim, a idade nos promove isso, o esquecimento. A gente vai esquecendo as coisas. Para mim, ele sempre teve uma capacidade assim filosofante, o Gilberto Gil, do jeito dele. É um filósofo. Que só no Brasil eu vi um outro assim parecido, que era o Jorge Malter. Sim. Sabe, assim, uma coisa de pegar várias linhas diferentes, complexas, e mesclar e sair algo inteligente. Só que a realização artística do Gilberto Gil é de um nível muito alto, muito alto. Ele se aproxima de todos os grandes artistas do planeta, contemporâneos, entende? Em termos de a poesia dele se aproxima dos maiores escritores do planeta, em termos de imagens metafóricas, poéticas, a harmonia das palavras que ele traz para a gente, situações que ele traz para fazer a crítica social ou o poema da vida, o sentido da vida, entende? Através de um cara desse, a gente acha um pouco do sentido da vida. Olha aqui. Terminou, gente. Terminou. Tá aqui o meu cronômetro. Chegamos na Esbórnia. Chegamos. Vamos de Macaé. Muito obrigado. Pô, foi muito bom falar contigo. Muito legal. Igualmente. Obrigado pela oportunidade aqui. Ouvintes, estamos na área. Estamos na área. Ike Gomes foi o nosso convidado aqui na FM Cultura. Professor, muito bom, né? Excelente, né? Estou aqui com o livro do professor também. É bom, né? Tem futuro esse programa. Tem futuro esse programa. Agora, professor, agradeço o livro de poesia e sublimo a importância da poesia nos dias de hoje. Ele estava, quando nós estávamos, só nós aqui, que foi lá gravar aquele comentário, ele estava... Estava lendo aqui. Lendo aqui, assim, ficou bonito, cara. A leitura poetas, com a voz do Ike ficou muito bonito. Seresteiros, uma música do Gilberto Gil. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de viver e sonhar, talvez as derradeiras noites de luar. Tu entende? Saiu de um cara desse. Então, assim, a importância da poesia. Lançar um livro de poesia, professor, além de ser um ato de coragem, é um ato de generosidade para a espécie. Sem poesia a vida não tem graça. Não funciona. Muito bom. Voltamos na semana que vem. Grande abraço. Bom final de semana para todo mundo.